Prezados irmãos, a todos cumprimento com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Somos gratos a Deus por esta oportunidade que o Senhor nos concede. E neste domingo, no dia do Senhor, neste 19 de setembro de 2021, nos reunimos para adorá-lo, para glorificá-lo, para bendizer o seu nome, para dizer que só o Senhor é Deus, só o nome de Jesus Cristo deve ser glorificado no céu, na terra e em todo o universo. Eu convido os irmãos para abrir a palavra de Deus comigo em Atos capítulo 13. Hoje pela manhã, pela graça de Deus, nós ministramos nesse texto. E nós vamos fazer uma outra abordagem. Essa, pela misericórdia do Senhor, é a terceira mensagem que nós expomos nesse texto. Atos capítulo 13, versículo 1 e versículo 2. Aí depois, logo em seguida, nós vamos voltar algumas páginas e vamos ler Atos capítulo 4, versículos 35 a 37. Nós vamos ler dois textos. Na igreja que estava em Antioquia, uma cidade grande da Síria, a terceira maior cidade na época do Império Romano. Havia alguns profetas e doutores. Era uma igreja bem agraciada com seus recursos humanos. Deus lhe deu membros capacitados para fazer a obra. Barnabé é o primeiro nome que está exposto aqui, era o pastor da igreja. Simeão, chamado Níger, era um africano. Lúcio Cirineu era outro africano. Era uma igreja multirracial, eles eram negros. Isso mostra que o evangelho de Cristo não tem barreiras. Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, de linhagem nobre, um irmão de criação do rei Herodes, era crente e congregava naquela igreja junto com os demais. E o último nome que aparece no versículo 1 é o nome de Saulo. Saulo, que é Paulo, que nós bem conhecemos, autor de várias epístolas do Novo Testamento. No versículo 2 nos diz a palavra do Senhor: servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Foram convocados pelo Espírito Santo de Deus 2 homens, Barnabé e Paulo. Atos capítulo 4, versículo 35 até o 37. E repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita, natural de Chipre, possuindo uma propriedade, vendeu-a e trouxe
trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Amém. Grande Deus, nós vimos a tua presença neste instante, invocamos a tua presença, a tua unção, a iluminação do teu Espírito Santo sobre as nossas vidas. Usa, ó Pai, a tua poderosa palavra e comunica aos nossos corações a tua vontade. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Prezados irmãos, nós estamos observando nesse texto o início das viagens missionárias do apóstolo Paulo. Nós tivemos a oportunidade, na primeira mensagem, de abordar os aspectos da vida missionária de Paulo, que iniciam aqui. Hoje pela manhã nós fizemos uma abordagem sobre Marcos, que se integrou nessa equipe de missões a partir do versículo 5. E nós observamos alguns aspectos da vida missionária de Marcos. A sua inexperiência, o seu ato de desistência e depois a sua restauração. Nesta noite nós vamos meditar no terceiro personagem que nos chama a atenção nesse texto. Nós vamos falar sobre Barnabé. Barnabé é um dos personagens brilhantes do Novo Testamento e talvez esquecido pela cristandade. Nós temos nesse relato a missão que Deus lhe deu, e nessa missão nós haveremos de observar a grandeza de Deus na vida desse homem. A história de Barnabé não começa aqui. A história de Barnabé está atrás, desde o capítulo 4, que nós lemos também um trecho. E como a igreja terá nesta noite a oportunidade de perceber conosco, em diversos textos, o livro de Atos dos Apóstolos nos apontam excelentes qualidades na vida desse homem. Nós vamos pensar nisto, não levando em consideração erros e acertos de um homem. Não, o nosso alvo é Cristo. Nós pensamos na firme atuação do Espírito Santo na vida desse homem. E se isso puder, de alguma forma, servir de exemplo para a minha vida, louvado seja o Senhor dos Exércitos. A Bíblia Sagrada nos diz, Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, Romanos capítulo 15, versículo 3, que tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Logo, nós temos muito que aprender com a vida de Barnabé. Eu quero lhes apresentar algumas dessas qualidades de Barnabé. A primeira, nós vamos demonstrar que Barnabé era um homem generoso. Em segundo lugar, nós vamos demonstrar que Barnabé era um homem que apoiava os seus irmãos. Em terceiro lugar, nós queremos demonstrar
que era um homem cheio do Espírito Santo. E por fim, nós vamos dizer que Barnabé era um homem humilde. Humilde. Nós falamos muito mais em nossas igrejas de Paulo. Falamos muito mais de Pedro. Falamos muito mais de João, de Tiago. Lá no Antigo Testamento nós falamos muito mais de Daniel, de Davi, de Sansão. Mas o plano de Deus, a missão de Deus, também é feita com pessoas de pouca notoriedade. Até com pessoas anônimas. Você sabe me dizer, por exemplo, o nome daquela mulher samaritana que conversou com Cristo? Alguém sabe o nome da mulher? Nunca foi revelado. As Escrituras Sagradas nunca tiveram essa preocupação de fazer essa abordagem. Deus opera no anonimato. E existem pessoas que passam por nossas vidas e deixam o bom perfume de Jesus Cristo. Filipenses nos diz isso. Coríntios nos diz isso. Há pessoas que passam por nossas vidas e nos deixam as marcas de Jesus Cristo. E depois nós nem lembramos tanto. E há outros que são famosos. Mas o reino de Deus é feito de pequenos Barnabés. E se eu não posso ser um Paulo? Viu, presbítero Henrique? Deus me abençoe que eu seja pelo menos um pequeno Barnabé. Se você não pode, Marcos, ser um Pedro, se você não pode, André, ser um João, autor do Apocalipse, cheio de revelações, lá na ilha de Patmos, que Deus fale conosco nesta noite e que nós sejamos pequenos Barnabés. Primeira grande virtude que nós queremos apresentar sobre Barnabé está no texto que nós lemos, em Atos capítulo 4. Barnabé era um homem que tinha propriedades, tinha um certo patrimônio, e ele vendeu o que tinha para dar aos pobres. Volte os olhos para a Bíblia Sagrada nesse texto. Atos capítulo 4. Não se preocupe comigo, porque nós vamos ler Bíblia do começo ao fim. A nossa conversa aqui é só Bíblia. Atos capítulo 4, versículo 34, nos diz o seguinte: que lá aquela igreja de Jerusalém não tinha pessoas carentes. E não havia pessoas carentes naquela igreja porque os irmãos se solidarizavam. Os irmãos se ajudavam. Chegando ao ponto de vender o que tinha, se desfazer do patrimônio que tinha. E uma dessas pessoas que fez isso foi justamente um irmão chamado José. O nome dele era José. José, da tribo de Levi, natural de Chipre, que era uma grande ilha do mar Mediterrâneo, era um judeu não palestino, estava em Jerusalém, juntamente com os apóstolos, juntamente com os irmãos, e vendo a necessidade da igreja, vendo a necessidade, a carência material dos crentes, ele olhou para o seu patrimônio, para o seu campo, para o seu terreno, está aqui, versículo 37, vendeu o que tinha, colocou o dinheiro todo na mão dos apóstolos e disse assim: entregue a quem precisa.
Isso nos aponta para um profundo amor de Deus no coração daquele homem. E isso, como atitude voluntária, porque ninguém exigia isso dele, não era nada obrigatório. O pessoal da teologia da missão integral, presbítero André, às vezes, deseja interpretar esse texto de Atos 4 e Atos 5 de uma forma equivocada, e as pessoas que me escutam também pelo YouTube observem isso, para dizer que aqui nós tínhamos um pequeno comunismo na igreja de Jerusalém. Não, de forma alguma. E digo por quê. Porque logo no capítulo 5, quando Ananias e Safira mentem para Pedro, o apóstolo Pedro deixa muito claro para Ananias o seguinte: quem te mandou vender? Você não podia ter ficado com seu patrimônio? O teu problema é porque você está mentindo. Você vendeu por 100 e está entregando 50 e está dizendo que vendeu por 50. Aí Pedro deixa isso muito claro. Você podia ter ficado com seu patrimônio. Em nenhum momento isso lhe foi exigido. Então, isso nos mostra que era um ato absolutamente voluntário. O Espírito de Deus tocou no coração de José para ajudar aquela igreja, aqueles crentes, aqueles irmãos. Tocou no coração desse José, que foi chamado de Barnabé, e com essa sua atitude ele pôde contribuir para diminuir grave problema social em Jerusalém. Irmãos, nós estamos vivendo dias difíceis, onde todos nós que somos cristãos precisamos ser tocados pelo Espírito de Deus para sermos cristãos generosos. Nosso Brasil atravessa uma grave crise econômica. Nós temos hoje no Brasil milhões de pessoas passando fome. Nós temos hoje dentro de Maceió dezenas de venezuelanos fugindo da fome no seu país, tentando sobreviver debaixo dos nossos olhos. O Instituto de Pesquisa de Economia Aplicada, IPEA, essa última semana divulgou um estudo que nós temos 46 milhões de brasileiros vivendo em lares sem fonte de renda de trabalho. Quer dizer, são pessoas que dependem ou do Bolsa Família ou de uma aposentadoria de um pai, de um avô, de um tio, para sobreviver. Sem contar com os milhões de pessoas que estão na informalidade. Drama esse que essa pandemia da Covid-19 agravou. No meio de todo esse quadro de pobreza, de miserabilidade, de fome, a Igreja de Jesus Cristo na Terra tem responsabilidade cristã e responsabilidade social. Que cada um de nós sejamos pequenos Barnabés.
Não precisa você vender sua casa para distribuir seus bens para alguém. Se o Espírito de Deus tocar no seu coração para isso, faça. Mas nós, enquanto igreja, não vamos jamais exigir isso de alguém. Do mesmo modo que em nossa igreja, nós falamos pouco em dinheiro e não exigimos que ninguém venda carro para trazer carro para dentro da igreja. Nós entendemos que esse comportamento não é bíblico. Agora, com a sua renda, com o seu capital, com aquilo que Deus lhe deu, com o seu salário, com aquilo que você tem para sobreviver, ajude quem menos tem. Ajude quem precisa. O Senhor Jesus nos diz, lá em Mateus capítulo 10, versículo 42, que até um copo de água fria que for dada a uma pessoa será recompensada pelo Senhor. Você pode dar uma bolacha a quem precisa. Você pode dar um pão a quem precisa. Você pode dar um dinheiro a quem precisa. Porque não existe ninguém em nosso meio social, permitam-me dizer isso, irmãos, que não possa ajudar com alguma coisa um mais necessitado. Com Barnabé, eu aprendo primariamente a lição da generosidade. Deixa eu compartilhar com os irmãos uma experiência que eu tive essa semana e que me chocou. Conversei com a família em casa sobre isso. Entrei numa padaria aqui da capital. Percebi uma senhora incomodada. E conversava com um e conversava com outro. E chegou perto de mim para desabafar e eu procurei me afastar dela. Ela estava reclamando porque havia pessoas na porta da padaria pedindo ajuda. Isso é uma falta de vergonha. As pessoas estão faltando com a vergonha, perderam a vergonha e pedem água, pedem dinheiro, pedem pão. Eu confesso, irmã Jane, que eu tive vontade de dizer umas coisas àquela pessoa, mas eu preferi me segurar. Porque o que eu estava vendo ali, doutor Pedro, era simplesmente a exposição real da falta da sensibilidade do ser humano. Ninguém está na rua, dormindo na rua, ou porque quer, ou porque não tem vergonha. A questão não é essa. A questão é carência mesmo. E o desafio para alguns é tentar tapar isso, para não enxergar. Como é possível que no meu bairro, como é possível que eu não posso chegar aqui nesse estabelecimento com meu perfume francês e estar sendo incomodado por essas pessoas? Até que ponto chega o egoísmo? Até que ponto chega a falta de sensibilidade, falta de empatia? Isso é pecado. Aquele que sabe fazer o bem e não faz está pecando. Peca por omissão. Barnabé era um homem rico. Eu não estou dizendo ao irmão que faça isso, não. Mas eu estou mostrando o que ele fez. Ele vendeu o que tinha, se desfez da propriedade para ajudar outras pessoas e foi trabalhar. Nós encontramos em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 6. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 6. Mais de 20 anos depois, o apóstolo Paulo dizendo isso. Será possível que somente eu e Barnabé, nós dois não podemos parar de trabalhar?
porque eles eram trabalhadores, eram pastores, eram pregadores, eram ministros do evangelho, mas continuavam trabalhando para se sustentar. Eu aprendo com Barnabé a lição da generosidade e também aprendo neste particular aqui a lição de um homem que está encarando o ministério sagrado não como fonte de renda. Percebeu? Barnabé vai ser pastor. Barnabé vai ser apóstolo. Barnabé vai ser missionário. O que foi que ele fez? Ao invés dele esperar, querer, imaginar, pensar, olhar na obra de Deus como algo que ia lhe trazer riqueza, ele pegou o que tinha e vendeu para ajudar quem precisava. Que isso sirva de lição, inclusive, para determinados obreiros dos nossos dias modernos que usam a palavra de Deus e usam o nome de Jesus Cristo em busca apenas de sua própria riqueza e seu próprio bem-estar. A Igreja de Jesus Cristo não merece, a Igreja de Jesus Cristo, repito, independentemente de qualquer denominação que seja, a Igreja de Jesus Cristo não merece esse tipo de obreiro. Auferindo lucros, comprando jatinho, com dinheiro suado de pobres crentes, dedicando sua vida para Jesus Cristo. Nós protestamos contra esse erro. Nós protestamos contra esse erro. Que nós, cristãos, possamos seguir esse exemplo de Barnabé. Aliás, irmãos, é interessante isso. Quando a gente olha para a história da igreja, alguns cristãos na história da igreja seguiram esse exemplo ao pé da letra. Eu me lembro, puxando aqui pela memória, pelo menos de alguns. Eu vou me lembrar de Ambrósio, bispo de Milão, que era, inclusive, um governador territorial, se converteu ao evangelho, foi batizado, tornou-se bispo. Eu estou falando aí no 4º século da nossa história da igreja. E as propriedades que ele tinha, ele vendeu para entregar o seu produto às pessoas carentes. Eu me lembro também de Agostinho. Nós não chamamos de Santo Agostinho, nós chamamos de Agostinho, Agostinho, bispo de Hipona, natural de Tagaste, na África. Ele se converte, vai para o monastério com seu filho Adeodato, pega a sua casa, transforma num mosteiro e o resto dos seus bens ele vendeu para dar aos pobres. Eu me lembro de Pedro Valdo, fundador de um movimento dissidente da Igreja Católica, muito famoso, pré-reformador inclusive, os valdenses, na França. Um homem rico, vendeu tudo o que tinha para entregar aos pobres, para viver pregando o evangelho. Pouco tempo depois, nós vamos encontrar Francisco de Assis fazendo a mesma coisa. Inclusive, há alguns que fazem uma associação entre Pedro Valdo e Francisco de Assis. Que Francisco de Assis teria sido influenciado por Pedro Valdo. Mas a gente observa que houve um movimento de atenção, de foco nas pessoas carentes em vários momentos da história da igreja. No século 21, em 2021, não há de ser diferente. Pensemos nos mais pobres. Não
Não que isso seja meio de graça para que nós venhamos obter salvação da parte de Deus. Não é isso que está sendo discutido. E nós sabemos muito bem disso. Nós sabemos, nós cremos, nós defendemos que a salvação é pela graça, mediante a fé, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, que isso não vem de nós mesmos para que ninguém se glorie. Nós sabemos que essa transformação é produzida pelo lavar regenerador do Espírito Santo, como está escrito em Tito 3:5, nós sabemos que é o Espírito Santo quem nos convence do pecado, como está escrito em João 16:8, mas aqueles que são tocados pelo Espírito Santo buscam amar os seus irmãos. Isso é ponto pacífico nas Escrituras também. Sigamos o exemplo de Barnabé. Segunda grande verdade que eu observo na vida de Barnabé: ele era um homem que apoiava os seus irmãos. Abra sua Bíblia comigo. Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Versículo 26 a 27. E quando chegou a Jerusalém, Saulo procurava ajuntar-se aos discípulos, mas todos o temiam, não crendo que fosse discípulo. Então, Barnabé, tomando-o consigo, o trouxe aos apóstolos e lhes contou como no caminho ele vira o Senhor, e este lhe falara, e como em Damasco falara ousadamente no nome de Jesus. E andava com eles em Jerusalém, entrando e saindo. Paulo, o texto aqui está falando de Paulo. Paulo era um perseguidor do Evangelho, estava prendendo cristãos, aprisionando cristãos, até o momento em que teve o encontro com Jesus Cristo no caminho de Damasco. Em Damasco, ele teve a oportunidade de pregar o Evangelho e ali foi perseguido. Tentaram matá-lo. Ele fugiu para Jerusalém. E aí começou o drama. Porque Paulo era conhecido em Jerusalém como perseguidor. Participou, inclusive, da morte de Estevão. E agora aparece Paulo em Jerusalém dizendo que é crente. Aí imagina Pedro, uma conversa entre os apóstolos. Pedro, Tiago, João, André, Filipe, Bartolomeu. Quem vai confiar? Nós vamos aqui trazer um traidor para dentro da nossa reunião, para ele descobrir aonde a gente mora, todos os nossos endereços e sair matando de um por um. A cabeça dos apóstolos talvez pensasse dessa maneira. Quem foi que fez a mediação de Paulo com os apóstolos? Quem? Barnabé. Barnabé era um homem que fazia a união e não a desunião. Barnabé era um homem que trazia apoio, dava o seu ombro de apoio para o crente que estava precisando. Barnabé era um homem muito respeitado em Jerusalém, é tanto que foi chamado de filho da consolação. E ele chegou junto de Paulo, foi o homem que Deus usou para inserir Paulo no colégio apostólico. Do ponto de vista humano, falar agora do ponto de vista humano, somente humano. Paulo não seria o Paulo sem o Barnabé, do ponto de vista humano. Entenda. Foi Deus que usou Barnabé para isso.
Você lembra daquele outro exemplo que nós citamos hoje de manhã, quando nós falamos de Marcos? Marcos desistiu da caminhada na primeira viagem missionária. Eles passaram por Chipre, chegaram em Salamina, Perge. Quando foram para Pafos, viagem longa de navio, Marcos disse assim: pernas para que te quero, vamos embora. Esse negócio aqui dá para mim não. Voltou para Jerusalém. Teve uma desavença entre Paulo e Barnabé por conta disso. E o que foi que Barnabé fez? Barnabé foi lá em Jerusalém buscar Marcos de volta. Eu quero você comigo. Até o ponto, nós falamos sobre isso de manhã. Então, nesses dois exemplos, irmãos, que a Bíblia nos apresenta, tanto no caso de Paulo, como no caso de Marcos, nós estamos observando que Barnabé era o homem do apoio. Ele era o pastor que visitava, ele era o crente que chegava junto, ele era aquela pessoa que levantava quem estava caído. Ninguém quer saber de Paulo. Paulo é um leproso. Porque a fama de Paulo era triste. Barnabé conseguiu introduzir Paulo no seio da igreja. Ninguém quer saber de Marcos, porque Marcos é um medroso, covarde, desistente, renunciou à carreira. Barnabé foi lá pegá-lo. Isso me lembra o que a palavra de Deus nos diz em Hebreus capítulo 12, versículo 12. Fortaleça as mãos dos que estão cansados. Fortaleça os joelhos dos que estão vacilantes. Olha que texto maravilhoso. Viu, Mateus? É para a sua vida mesmo, meu filho. Viu, Jane? É para a sua vida mesmo, minha irmã. Aquele crente que está com as mãos fracas, que já não pode pegar em peso, aquele irmão que está com joelhos vacilantes, que não aguenta caminhar, essa pessoa, o Senhor nos diz, fortaleça as mãos dessa pessoa, fortaleça os joelhos dessa pessoa, seja um pequeno Barnabé. Nós precisamos, irmãos, hoje mais do que nunca, que esse mesmo Espírito Santo de Deus que operou na vida de Barnabé, nesse aspecto, opere dentro das nossas igrejas. O irmão desanimou na caminhada? O irmão não quer vir mais à igreja? O irmão está perdendo a fé? O irmão está perdendo a esperança? O irmão está perdendo? Vamos estender-lhe a mão como fez Barnabé. Existe alguma dificuldade de relacionamento? Vamos estender-lhe a mão para trazê-lo dentro desse espírito de união, de comunhão, de unidade, que só o Senhor pode nos proporcionar. Em alguns lugares, infelizmente, o que existem são anti-Barnabés. Pessoas que ao invés de juntar, espalham. Pessoas que ao invés de perdoar a fraqueza do Marcos, bota mais lenha na fogueira para que o Marcos nunca mais se levante. Eu estou apontando para você, meu irmão, mas não é com você não, viu? O Marcos que eu estou falando é o Marcos de Atos capítulo 15. O seu nome é? Caio. Que Deus te abençoe, Caio. Que Deus te abençoe e que você possa fortalecer as mãos cansadas e os joelhos vacilantes. Nós precisamos de novos Barnabés. Existe uma coisa que o Senhor abomina. Provérbios 6 diz isso, né? 6 coisas o Senhor detesta, a última ele abomina. E a última que ele abomina qual é? Aquele que espalha contenda entre os irmãos. Então sejamos Barnabés. Sejamos os promotores da unidade do reino de Deus. Terceira grande característica que eu quero apresentar sobre
Barnabé. Eu disse que ele era um homem generoso, disse que ele era um homem que apoiava os irmãos, e a terceira característica que eu já disse para a igreja, qual foi? Cheio do Espírito Santo. Abra a palavra comigo em Atos capítulo 11. Atos capítulo 11, versículo 22. Chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. A fama de que coisas? O trabalho do Senhor estava começando em Antioquia. Muita gente se converteu em Antioquia, na Síria. E esse assunto chegou lá em Jerusalém para os apóstolos. Olha, o evangelho chegou em Antioquia, tem muita gente se convertendo e eles precisam de um pastor. Qual foi a atitude dos apóstolos? Veja aí. Enviaram Barnabé até Antioquia. Barnabé foi o primeiro pastor daquela igreja. O qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Versículo 24. Quais eram as qualidades desse homem? Versículo 24. Alguém pode ler para mim, por gentileza? Ele era o quê? Sim? A palavra de Deus está dando um testemunho desse acerca de Barnabé. Ele era um homem bom, nós já falamos sobre isso, ele era generoso. Ele deu tudo o que tinha para pessoas carentes, apoiava os irmãos e, além disso, era um homem cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo, irmãos, não é ser um crente do reteté. Ser cheio do Espírito Santo, igreja, não é ter canela de fogo ou coisa parecida. Porque até os pastores de igrejas pentecostais sérias dizem isso hoje abertamente. Ser cheio do Espírito Santo é ter o fruto do Espírito Santo de Deus na vida. É ter a transformação interior na vida. Tem crentes aí, infelizmente, em alguns locais que estão entendendo essa coisa errada e estão rodopiando, dançando, caindo, até rosnando. Outro dia teve até uma pessoa aí famosa da mídia gospel que se jogava no chão e começava a rosnar, a grunhir, e outro a emitir uns grunhidos como se fosse um leão. Coisa muito esquisita. Eu acho que a psiquiatria explica isso. Ser cheio do Espírito Santo, irmãos, ser cheio do Espírito Santo é ser dominado, ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. O amor de Deus domina essas pessoas. O amor de Deus, o Espírito Santo de Deus atinge os corações dessas pessoas. Barnabé era um homem que tinha na sua vida, Gálatas capítulo 5, versículo 22, tinha o amor, tinha paz, tinha longanimidade, tinha benignidade, tinha bondade, tinha fé, tinha mansidão, tinha domínio próprio e tinha os dons espirituais também. Porque os dons espirituais são manifestados pelo poder do Espírito Santo. Então ele era um homem espiritual, era um homem que tinha profunda comunhão com Deus, era um homem de vida espiritual elevada. Ele estava na terra, mas a cabeça estava no céu. Ele estava fazendo missões, fazendo a obra de Deus, mas o pensamento estava no céu. Quem é cheio do Espírito Santo, e Paulo nos diz isso em Efésios capítulo 5, versículo 18, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito, é uma ordem, é imperativo. Não seja apenas um crente qualquer, mas seja um crente guiado e cheio do Espírito Santo.
Nós precisamos dessa experiência profunda com Deus. Crente cheio do Espírito Santo gosta de ler Bíblia. Crente cheio do Espírito Santo gosta de orar. Crente cheio do Espírito Santo gosta de estar junto com seus irmãos. Crente cheio do Espírito Santo gosta de fazer a obra de Deus nesta terra. Crente cheio do Espírito Santo gosta de esperar a volta de Jesus Cristo. A palavra de Deus termina lá em Apocalipse 22 dizendo isso. O Espírito e a noiva dizem, vem. O Espírito de Deus clama em nossos corações pela volta de Jesus Cristo. E eu queria que ele voltasse. Porque, irmãos, está difícil, viu? Está difícil viver nessa terra. O negócio está complicado. Era tão bom, né, igreja? Se Jesus voltasse hoje, a gente ia tudinho para o céu. A gente veio de casa para cá, e a gente daqui, sem voltar para casa, direto para o céu, cantar o hino da vitória lá na glória eterna, para todo sempre com Jesus Cristo, as três pessoas da Santíssima Trindade, e lá no céu talvez a gente conheça pessoalmente Paulo, Barnabé. Não sei se a gente vai conhecer, né? Tem certos segredos que a gente só vai conhecer quando estiver lá mesmo, mas que o Espírito Santo de Deus nos anime a desejar sempre as coisas de Deus. A nossa quarta observação sobre Barnabé, que eu já citei anteriormente, eu disse que Barnabé era um homem humilde. Ele era generoso, ele era um homem que apoiava os crentes, era um homem cheio do Espírito Santo e era um homem humilde. Abra a Bíblia comigo. Em Atos capítulo 13. Olhando para Atos capítulo 13, no versículo 1, Barnabé era o quê? Você lê e você me responde. O que é que Barnabé era? E o que mais? Profeta. Profeta e mestre. Barnabé era profeta e era mestre. Certo? Concorda comigo? Prossiga. Veja o versículo 2. O Espírito Santo chamou ele para ser o que agora? O 2 e o 3. Aonde? No outro lugar. Qual é o nome que a gente dá para isso? Missionário. Anote. Ele era profeta, era mestre, virou missionário. Certo? Volte sua página. Atos 11, 25. Atos 11, 22. Quando os apóstolos lá em Jerusalém souberam que Antioquia estava alcançada pelo Evangelho, mandaram quem para tomar conta daquela igreja? O que é que Barnabé era? Pastor. Então Barnabé era profeta, mestre, pastor, missionário. Agora veja Atos 14, 14. Atos 14, 14. O que é que Barnabé era? Apóstolo. Na mesma categoria de Pedro, Tiago e João, ele foi chamado de apóstolo. E não é os apóstolos de hoje não, viu? Que se auto-intitulam apóstolo. Eu me unjo. Pronto, eu sou. Não. Ele era apóstolo, está aqui escrito pelo evangelista Lucas, reconhecido pela igreja primitiva, numa época em que os apóstolos estavam vivos. Irmãos, é pouca coisa? Olhe, de novo, recapitulando: profeta, mestre, pastor, missionário, apóstolo. É pouca coisa? Agora deixa eu mostrar uma coisa interessante para vocês. Volte a Atos capítulo 13. Quem é que está na equipe de missões, fazendo missões?
Atos capítulo 13. Está Paulo, Barnabé e Marcos, não é isso? Os três que saíram. Agora veja o versículo 13. Versículo 13. Leia o versículo 13. Alguém pode ler? Atos 13 e 13. Alguém pode ler? Isso, Paulo e o que mais? E seus companheiros. Não era Barnabé e seus companheiros, não. Era Paulo e os seus companheiros. Quer dizer, Barnabé, que era o pastor, que foi buscar Paulo, que trouxe Paulo para dentro do colégio apostólico, que foi ele que introduziu Paulo na igreja de Jerusalém. Agora ele estava aceitando que Paulo fosse o líder. Veja mais. Versículo 14. Observem que eles chegam numa sinagoga, num dia de sábado. Assentaram-se. Versículo 15. Depois da lei dos profetas, os principais da sinagoga mandaram dizer o seguinte: varões e irmãos, se tendes alguma palavra de consolação para o povo, falai. Versículo 15. Quem foi que se levantou para falar? Paulo. Você está entendendo o mistério de Deus na vida de Barnabé? Você está entendendo a operação do Espírito Santo de Deus na vida de Barnabé? Profeta, mestre, missionário, pastor, apóstolo, humilde. Ele não estava disputando com ninguém, nem com Paulo. Paulo, Deus te chamou para essa obra e tu vai fazer tua obra. Eu vou te ajudar. Eu não vou concorrer com você. No reino de Deus, Caio, tem espaço para todo mundo. Importa que ele cresça e que eu diminua. Seja um pequeno Barnabé, irmão. Seja um crente humilde. Mas eu prego, mas eu canto, mas eu toco. E eu só vou pregar, só vou cantar, só vou me apresentar, só vou... Se tiver um bom número de pessoas para me ouvir, homem, seja humilde, mulher, seja humilde. Deixe o Espírito Santo de Deus fazer a sua obra na sua vida. Nós não precisamos de estrela gospel. Estrela gospel, seja cantando, seja pregando, é falso evangelho. Você está me entendendo? Vou lhe dar um conselho, em nome de Jesus Cristo. Pode chegar aqui em Maceió, qualquer estrela gospel, pregando ou cantando. Se for cobrar R$10 ou R$200 para você ouvir, não vá, em nome de Jesus Cristo. Pegue esse dinheiro do ingresso. Pegue o dinheiro do ingresso e ajude uma pessoa carente em nome de Jesus Cristo. Nós não precisamos glorificar homem nenhum no reino de Deus. Nós não precisamos glorificar mulher nenhuma no reino de Deus. A Ele e unicamente a Ele, toda a honra e toda a glória para todo sempre. Somente a Ele. Eu, Jorge Luiz, não tenho nem um terço, de um quarto, de um quinto, de um oitavo das qualidades desse homem. Eu vou repetir, para vocês aprenderem. Ele era pastor, profeta, mestre, missionário e apóstolo. Foi ele o homem que trouxe Paulo para trabalhar na igreja. E agora ele aceitou ser o número 2. Vai, Paulo, tu vai na frente e eu vou contigo. Se você não pode ser o número 1, seja em nome de Jesus Cristo o número 2. Seja o 3,
seja o 4, mas não deixe de fazer a obra de Deus nesta terra. E que nós todos possamos ser, em Maceió, em Alagoas e no Brasil, pequenos Barnabés para a glória de Deus. Amém.